Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Feminicídio, um crime de ódio que ainda assola o Brasil e deixa um rastro de dor que demora a se apagar. Na reportagem especial que você vai ouvir a partir de agora, investigaremos as raízes, as consequências e as possíveis soluções para esse problema que ainda ameaça a vida de muitas mulheres no país e marca profundamente as famílias. Na primeira parte de Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, a gente vai mostrar quem são as vítimas e como esse tipo de violência se apresenta. Uma produção Rádio Senado. O feminicídio é um crime de ódio contra a mulher, quando o gênero representa um papel importante no homicídio, uma vez que a mulher é assassinada por ser mulher. Em 2013, o Brasil ocupava a 5ª posição no ranking de países com maior índice de feminicídios. Dalila Figueiredo, presidente e fundadora da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, fala sobre o termo e a dificuldade de registro de feminicídio, que muitas vezes são catalogados como homicídio e dificultam a identificação para pesquisas e construção de dados sobre o assunto. E essa palavra feminicídio vem da junção de 2 vocábulos, fêmen, mulher em latim, e sídio, que é ato de matar. Então, a gente precisa de uma série de ações de Estado para que forças compreendam o real significado do feminicídio, sob pena dele ser uma violência fatal não reconhecida nos boletins de ocorrência. E porque temos no Fórum Brasileiro de Segurança, o anuário de 2023, uma alta para 22-23 de 1,6%, registra 1.463 feminicídios, que a gente entende uma informação subnotificada. A Lei 13.104 de 2015, conhecida como Lei do Feminicídio, considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Desde outubro de 2024, quando o presidente Lula sancionou uma nova lei sobre o crime de feminicídio, a pena passou a ir de 20 a 40 anos de prisão. A nova lei criou um artigo específico no Código Penal brasileiro sobre feminicídio. A pena de até 40 anos de reclusão é a maior prevista no Código Penal do país. Cerca de 97% das vítimas são mortas por um parceiro, ex-parceiro ou um familiar. Ilka Teodoro, advogada e mestre em Direitos Humanos, explica como e quando a lei se aplica. Ela alterou o Código Penal brasileiro para inserir uma qualificadora no crime de homicídio. Então, todo homicídio cometido contra mulheres pela sua condição de ser mulher ou decorrente de violência doméstica passou a ser denominado feminicídio. É um gesto legislativo muito simbólico que cria uma nova categoria de investigação e de análise desses crimes tão específicos cometidos contra a mulher. É importante dizer que a lei por si só ela não é pedagógica, mas ela joga luz sobre o problema do assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. O feminicídio é um crime que abala profundamente toda uma família. Os principais afetados são os chamados órfãos do feminicídio, vítimas diretas do crime. De acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, 6 crianças e adolescentes se tornam órfãos devido ao feminicídio todos os dias. Só em 2021, foram mais de 2.300 órfãos. Essas crianças precisam se recompor depois da perda da mãe. E em casos que o pai é o assassino, as crianças também podem perder contato com a família paterna. Para a psicóloga Vanessa Barbosa, as crianças vítimas dessa violência são afetadas para a vida toda. Os órfãos do feminicídio enfrentam uma série de desafios psicológicos e emocionais que podem afetar significativamente o desenvolvimento tanto cognitivo como socioemocional. Esses impactos eles podem variar dependendo de fatores como a idade, o momento do evento, o suporte social disponível para essa criança, e até mesmo a resiliência pessoal. Alguns estudos já nos mostram que a experiência de perder um dos pais de maneira violenta pode ser extremamente traumática.
Na próxima parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar sobre as consequências do assassinato da mãe na vida dessas crianças. Para denunciar violência doméstica e familiar, ligue 180. Você também pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima de casa ou em uma delegacia especial de atendimento à mulher. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Não dá para mensurar as consequências do feminicídio. A dor da família, o luto, a vida interrompida. Os impactos para as vítimas dessa violência são permanentes. Na segunda parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar sobre as consequências psicológicas que ficam para os órfãos do feminicídio. Uma produção Rádio Senado. A minha história começa com o silêncio de uma casa vazia. Aos 12 anos, perdi minha mãe para a violência do meu pai. Ele não só tirou a vida dela, mas me deixou sem base, sem referência. Crescer sem ela foi como caminhar por um labirinto escuro. Cada lembrança dela me lembrava a dor da perda. Meu pai, que deveria cuidar de mim, se tornou uma fonte constante de medo e desconfiança. Busquei com muita força alguém que preenchesse o vazio que ele e minha mãe deixaram. Idealizei parceiros como cuidadores, tentando evitar a solidão e o abandono. Mas isso me levou a crises de ansiedade e tentativas de me machucar. A dor é mais forte à noite, quando fico sozinha com os meus pensamentos. A ausência da minha mãe e o medo constante moldaram quem eu sou hoje. Tento transformar a minha dor em algo criativo, na esperança de reconstruir o que foi destruído. Ainda me sinto perdida, mas sigo tentando encontrar paz. A história que você acabou de ouvir é de uma jovem que perdeu a mãe para o feminicídio. O nome dela foi ocultado em respeito à sua privacidade e detalhes do depoimento foram modificados para não permitir a identificação da vítima. A proteção ao futuro de crianças que perdem a mãe para esse crime passa por diversos cenários. É preciso proteger a memória da mãe, o psicológico da criança, o lazer, a saúde e a educação. Vanessa Barbosa, psicóloga, trabalhou com órfãos do feminicídio e afirma que muitas crianças podem sentir culpa pelo que aconteceu e que é necessário o acompanhamento psicológico. A gente percebe que o atendimento psicológico a órfãos de feminicídio é um processo contínuo e adaptativo que requer sensibilidade, empatia e, com certeza, uma abordagem multidisciplinar. É essencial criar um ambiente seguro e de apoio para essa criança, onde ela possa expressar suas emoções e experiências de uma maneira mais saudável e acolhedora. A colaboração com a família, a escola e a comunidade é fundamental para proporcionar um suporte abrangente e eficaz, ajudando essa criança a desenvolver a resiliência e a encontrar um caminho mais saudável, mais qualidade de vida. Além das consequências psicológicas, as consequências sociais impactam muito a criança órfã do feminicídio. Quem fica responsável pela guarda, como essa pessoa vai manter a criança, se a criança terá contato com a família do pai quando ele é responsável pelo assassinato e se essa criança terá a condição de acesso à educação e saúde qualificadas para garantir um futuro digno, também são tópicos que necessitam de atenção. Aline Yamamoto, especialista de enfrentamento à violência contra as mulheres, acredita que as crianças órfãs precisam ser consideradas como vítimas diretas do crime, para assim terem acesso a maiores cuidados e atenção em questões que surgem, como o comportamento delas depois do contato direto com a violência física, por exemplo. A gente tem pesquisas que falam, crianças e adolescentes que crescem em contexto de violência doméstica, eles tendem a reproduzir a violência e naturalizar. Isso, estudos no Brasil já apontam sobre isso, mas meus países estão mais avançados ainda, de que como esse contexto precisa ser mudado logo no início, porque senão a gente está
está simplesmente enxugando gelo, porque a gente está deixando uma cultura ir se reproduzindo de banalização de uma violência que vai atingindo todas as outras gerações. Por isso, é importante criar medidas que apoiem os órfãos do feminicídio em vários momentos da vida. O apoio psicológico é essencial para ajudá-los a lidar com a dor e o sofrimento emocional. Além disso, é importante garantir assistência financeira por meio de benefícios sociais ou programas específicos para que tenham uma vida digna. O apoio social também é fundamental, oferecendo proteção e acolhimento, acesso à educação e atividades que possam ajudar no seu desenvolvimento. É preciso criar políticas públicas e sensibilizar a sociedade para garantir que esses órfãos tenham um futuro mais seguro e cheio de possibilidades. Na próxima parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar sobre a Lei 14.717 de 2023, que garante o pagamento de pensão aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Para denunciar violência doméstica e familiar, ligue 180. Você também pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima de casa ou em uma delegacia especial de atendimento à mulher. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Para além das cicatrizes emocionais, os órfãos do feminicídio enfrentam uma batalha no campo judicial. Na terceira parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar sobre a situação legal e os direitos dessas crianças e adolescentes. Uma produção Rádio Senado. A Lei 14.717 de 2023 criou uma pensão especial para crianças e adolescentes que ficaram órfãos por causa do crime de feminicídio. O benefício é equivalente ao valor de um salário mínimo pago aos filhos e dependentes menores de 18 anos no momento da morte da mãe. A pensão pode ser concedida mesmo que o caso ainda esteja em investigação, desde que haja evidências suficientes de que o feminicídio ocorreu. O pedido deve ser feito por um responsável legal, mas o autor do crime não pode representar as crianças para receber a pensão. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, possuem medidas próprias no mesmo sentido. No município do Rio, órfãos do feminicídio podem receber R$ 400 pelo cartão Mulher Carioca. Em São Paulo, capital, o Auxílio Ampara é um benefício pago aos órfãos no valor de um salário mínimo até que completem 18 anos. No Distrito Federal, menores de 18 anos ou pessoas em vulnerabilidade econômica até os 21 anos, órfãos do feminicídio, também têm direito a um salário mínimo por meio do programa Acolher Eles e Elas. Mas além do auxílio financeiro, é preciso um acompanhamento constante desses jovens. Para Aline Yamamoto, especialista de enfrentamento à violência contra as mulheres, apesar do avanço da lei federal sancionada em 2023, ela ainda apresenta lacunas. Ela é muito além da questão de uma pensão. Tem um trauma que isso vai atingir o resto da vida. Então, assegurar apoio e acompanhamento psicossocial, a questão da própria sobrevivência dessas crianças, que vai também, para além de ter um valor de um salário mínimo, que são para as famílias, inclusive, que são hipossuficientes, que têm uma condição financeira já muito, muito precária, é pensar em acesso à saúde, em acesso à educação, né? E nessa linha, a gente tem experiência nos outros países que olham para esse global de necessidades de saúde, de educação, de assistência, que asseguram, então, a partir dos serviços existentes, esse atendimento a essas crianças e adolescentes. A questão de moradia, né, de herança, tantos desdobramentos, inclusive jurídicos, que essas crianças e adolescentes vão enfrentar a partir desse desfecho, também é importante ser olhado.
Segundo o Ministério das Mulheres, a estimativa é que o cadastro para o recebimento do benefício inicie em outubro de 2024, um ano depois da lei ser sancionada. A advogada Andressa Guinan explica como solicitar a pensão e esclarece que, mesmo em casos que o feminicídio é só uma suspeita, o auxílio financeiro também pode ser solicitado. Para fazer a solicitação, precisa ir perante o INSS, tá? Então, vamos supor que ainda não tem o trânsito em julgado falando que foi o pai ou que a mãe foi vítima de feminicídio, mas que existe essa suspeita. Então, pode sim fazer essa solicitação, informando que existe essa suspeita e tudo mais. E aí, depois, se for confirmado que foi vítima de feminicídio mesmo, essa pensão ela continua até o órfão completar 18 anos de idade, né? E aí, se porventura falar, não foi um crime de feminicídio, aí cessa a pensão, porém não tem que pagar o retroativo, porque é algo que estava sendo julgado ainda. Andressa alerta que o processo de definição da guarda do menor é de extrema importância, já que é preciso um maior de idade para resolver questões legais. A advogada afirma que não existe uma prioridade de guarda e que isso depende da convivência da criança com o pai e demais familiares. Já no caso de o pai ser o assassino, ocorre a perda do poder familiar. O pai que praticou feminicídio contra a mãe, então ele perde o poder familiar, então ele não vai poder ficar com a criança, tá? Porém, tudo isso precisa ser avaliado, né? Então ele pode, tudo vai depender de N situações, né? Mas em regra ele perde o poder familiar e ele não vai poder ficar com a criança. O que precisa ser feito? A pessoa que entrou com o pedido para poder ter a guarda da criança, ela já tem que fazer todas as solicitações ali, pedindo, se for o caso, né, até medida protetiva. Na próxima parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar do papel do Senado Federal na proteção dos órfãos do feminicídio. Para denunciar violência doméstica e familiar, ligue 180. Você também pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima de casa ou em uma delegacia especial de atendimento à mulher. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. O Senado Federal, enquanto casa legislativa, tem o poder de trazer luz ao debate da violência de gênero, a raiz do feminicídio. Na quarta parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar sobre o papel do Senado na proteção dessas crianças. Uma produção Rádio Senado. Junto com a Câmara dos Deputados, o Senado é a casa que exerce o poder legislativo. Por isso, o Senado possui um papel importante no debate sobre a violência doméstica e suas consequências. Para a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, o poder público tem um papel importante no combate ao feminicídio. Como procuradora especial da mulher no Senado, tenho reafirmado que para reduzir a ocorrência desse crime, não é suficiente só punir o agressor, mas também zelar preventivamente pela vida de cada mulher. O poder público nos municípios, nos estados e no plano federal deve fortalecer, sim, com orçamento e políticas públicas permanentes, a rede de proteção dos direitos e da vida das mulheres, difundindo informações e promovendo uma mudança da cultura da sociedade por meio da educação. A Procuradoria da Mulher no Senado Federal foi criada em março de 2013. Ela tem como objetivos a luta pela igualdade de gênero, o enfrentamento da violência contra as cidadãs e a garantia de seus direitos.
A senadora Zenaide afirma que uma forma de ver o impacto da iniciativa é comparar o número de leis em defesa da mulher aprovadas desde que a Procuradoria começou a atuar. De 2014 a agosto de 2023, já foram 80 leis sancionadas. Através da Procuradoria, a bancada feminina sugere anualmente à presidência do Senado projetos de lei para serem votados em datas importantes, como o Dia Internacional da Mulher, o aniversário da Lei Maria da Penha e a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, entre novembro e dezembro. A Procuradoria Especial da Mulher se transformou num dos órgãos de maior visibilidade do Legislativo brasileiro, no que se refere à política para as mulheres. A nosso pedido, o Senado entrevistou 21 mil mulheres sobre violência, lançou um mapa nacional dessa violência e firmou parceria com o governo federal para combater essa chaga nacional. Entre as propostas já aprovadas pelo Senado está o projeto de lei 935 de 2022, de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. O projeto estabelece 17 de outubro como o Dia Nacional de Luto e memória às mulheres vítimas de feminicídio. O texto, que agora espera a revisão da Câmara dos Deputados, tem como objetivo estimular o debate sobre o feminicídio no Brasil. Outro avanço ocorreu em 2020, quando o artigo 22 da Lei Maria da Penha foi alterado para acrescentar a necessidade de agressores frequentarem centros de educação e de reabilitação. O projeto foi discutido no Senado e recebeu o apoio de Leila Barros. A gente sabe que muitos desses casos de violência, o próprio homem foi vítima na sua infância, né? Entendendo o histórico desse homem, muitas vezes a gente pode tentar fazer com que ele seja inserido novamente na sociedade. Então, eu acho que é uma boa iniciativa e a gente tem que acreditar que, de alguma forma, o nosso trabalho é esse, é de estar o tempo todo tentando mitigar essas situações. Segundo a senadora, a iniciativa é positiva e garante aos agressores a chance de compreenderem melhor a si mesmos. Isso é natural, está impregnado na nossa cultura. E é uma forma da gente conscientizar esses trabalhos em grupo, eu acho que é muito importante. Muitos homens têm dificuldade de dialogar, de falar sobre suas dificuldades, do que foi a sua história. E eu acho que esses trabalhos em grupos certamente poderão ajudar ou mitigar um pouquinho dessa situação. Conhecer a Procuradoria-Geral da Mulher e a bancada feminina do Senado Federal é importante para que possamos acompanhar os debates com foco em gênero e as propostas que favorecem e garantem segurança aos órfãos do feminicídio. Na próxima parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar sobre caminhos para lidar com esse crime e como proteger crianças e adolescentes marcados pela perda da mãe. Para denunciar violência doméstica e familiar, ligue 180. Você também pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima de casa ou em uma delegacia especial de atendimento à mulher. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. O crime de feminicídio representa um problema enorme a ser combatido no Brasil. Os esforços da sociedade, somados ao empenho de autoridades, podem mudar a realidade de milhares de pessoas. A educação de quem já tentou matar a companheira e a conscientização ainda dentro das escolas desde os anos iniciais são medidas importantes para tentar conter a onda de feminicídios. Na quinta e última parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar sobre ações que podem reduzir a ocorrência desse crime e iniciativas para garantir a segurança e proteção de crianças e adolescentes. Uma produção Rádio Senado. Um provérbio africano diz que é necessária uma aldeia inteira para educar uma criança. Isso se aplica bem nos casos em que falamos das crianças que perdem a mãe para um crime tão bárbaro quanto o feminicídio.
É preciso uma imensa rede de apoio para que elas consigam se fortalecer psicologicamente e possam viver uma vida saudável. Dalila Figueiredo, presidente e fundadora da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, a ASBRAD, defende que os cuidados com a criança vítima direta do feminicídio não devem se resumir à esfera jurídica. A ASBRAD foi fundada em 1997 e possui uma equipe multidisciplinar com atendimentos voltados à população. Nós temos que ter nos municípios uma rede de proteção aos órfãos do feminicídio. Por quê? Porque nós acompanhamos até um determinado ponto. Mas nós sabemos que essas pessoas, em especial as crianças que foram testemunhas do assassinato da mãe, elas seguem a vida, podem seguir na escola, mas elas têm vários problemas psicológicos que precisam de acompanhamento, precisam de acompanhamento de equipes que estão preparadas do próprio sistema SUAS, por exemplo, no seu município. Na opinião de Ingrid Gomes, advogada, mestre em Direitos Humanos e Cidadania, o caminho para o combate ao feminicídio e para uma proteção ampla dos órfãos precisa ser encarado como dever do Estado em todas as esferas de governo. As diversas áreas se comunicando, com a gente olhando para a situação dos serviços especializados, né, bem estruturados, mas também como é que esses serviços, que são de acesso universal, como os serviços de saúde, os hospitais, tenham protocolos, né, para visualizar a violência e encaminhar de forma adequada. E, por outro lado, eu acho que é isso. Ainda falta muito orçamento por parte do Estado brasileiro para essas políticas públicas. A gente ainda está muito aquém do que deveria ser esse enfrentamento prioritário para salvaguardar as vidas, né? E aí as vidas das mulheres, e aí as vidas de todas as famílias que são impactadas por esses crimes. Um futuro com taxas baixas de violência contra mulheres ainda é um desafio para o Brasil. Ingrid afirma que uma coisa é unânime entre as especialistas em feminicídio: a educação é um dos caminhos e talvez o melhor para resolver o problema. A educação no âmbito das escolas, enquanto uma medida importante de prevenção, falta olhar para um aspecto que não seja apenas o sistema penal de punição desses agressores, mas que também pense a perspectiva da responsabilização e da reeducação desses agressores. A opinião dos especialistas é a mesma dos parlamentares, principalmente as mulheres que lutaram pela aprovação e implantação da Lei Maria da Penha. A educação para o respeito à vida das mulheres precisa começar nas escolas. Maria Clara Mota, educadora, fala sobre a importância de ensinar a valorização da vida da mulher dentro da discussão dos direitos humanos desde os anos iniciais. Quando você ensina na escola que a vida de outra pessoa importa, que a agressão nunca é a resposta, a gente está empoderando uma criança de entender que uma situação que ela vive em casa, uma situação que ela vê acontecendo, não é certa e que aquilo não é algo que as pessoas precisam se sujeitar. Então a escola, como um espaço de empoderamento das crianças, ela precisa abordar isso, precisa abordar a violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher é um aspecto sociológico presente na sociedade brasileira desde muito tempo. Você ouviu a reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, uma produção Rádio Senado. Uma reportagem de Alice Oliveira, sob supervisão de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha. Edição de Adriano Faria, sonoplastia de Cristiane Melo, locução de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo. Para denunciar violência doméstica e familiar, ligue 180. Você também pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima de casa ou em uma delegacia especial de atendimento à mulher. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.